Olá, meu nome é Ruben e hoje nós iremos falar de Campeonato Europeu 2025. Então, hoje, para iniciar o nosso Campeonato Europeu de 2025, eu escolhi uma partida do Martirosyan contra a Marina Brunello. Marina Brunello, que é uma MI da Itália, ela também é WGM. E uma curiosidade que ela é irmã do Sabino Brunello, que é um grande mestre italiano também. Martirosyan, eu acho que dispensa apresentações, um jogador muito forte que está no cenário atualmente. Antes da gente começar com as nossas análises, gostaria de apresentar a vocês uma novidade que nós temos agora no canal. Nós criamos um grupo do WhatsApp. Então, se você quiser acompanhar todas as atualizações do nosso canal, assim como criaremos enquetes e também torneios exclusivos para os jogadores que estiverem dentro do grupo, acesse o nosso QR Code e participe do nosso grupo. Então, agora prosseguindo, vamos dar início à nossa partida. A Martirosyan de Brancas joga com E4 e a Marina ela responde com C6. Aqui nós temos uma possível linha que vai se transformar numa Caro-Kann. Tudo indica que será uma Caro-Kann. Martirosyan segue com D4 e a Marina responde com D5 e sim, nós temos uma Caro-Kann. E após E5 temos a variante do avanço. Qual que é a ideia aqui desse avanço? É limitar algumas casas como F6 e D6 e vai dificultar um pouco o desenvolvimento das peças do jogador de pretas, da Marina. A partida seguiu com bispo F5 e H4, bispo F5 bem teórico, H4. Qual que é a ideia do H4? O Martirosyan quer jogar G4 e H5 e vai prender o bispo preto, né? Tem que tomar cuidado com essa ideia. Então, se você ignora esse posicionamento e segue com o cavalo D7, por exemplo, no G4, o seu bispo ele acabou de ficar preso. E se você jogar bispo E4, eu tenho 3. Se você jogar G6, eu tenho 5. Se você jogar bispo E6, eu tenho F4 e você não consegue tirar o bispo daqui. É uma posição que vai ficar bem incômoda para o jogador das pretas e ele não consegue. E as pretas não vão conseguir salvar esse bispo nem com G6, né? Então, D3 e F5 tá caindo a peça. Mas, seguindo aqui, então a ideia da H4 já é uma ideia bem agressiva, mas isso tudo é bem temático, é bem teórico, tá? O preto responde com H5, já limitando a expansão do jogador aqui do rei. O Martirosyan segue com C4 para tentar contestar essa estrutura das pretas e manter o seu centro forte de D4 e E5, né? Importante. Seguiu C por D, bispo por C, D por C4 e bispo por C4, então já desenvolveu um bispo, colocou ele numa diagonal legal. Claro, as pretas fecham essa diagonal do branco e já se preparam para romper com C5 para quebrar esse centro que está bem estabilizado do jogador das brancas. Aqui, viu com o cavalo C3, cavalo D7. Então, a ideia do cavalo D7 que possa se jogar com C5, ou então cavalo B6, cavalo D5. Aproveitar essa forte em D5, mas geralmente com C5. Tá? Como eu disse, a ideia do preto é romper esse centro branco que está bem forte, né? Até limita bastante as peças do jogador das pretas. O branco seguiu com cavalo G, cavalo de G E2, porque em E2 e não F3, porque F3 tem bispo G4 está cravado, não tem que tirar a cravada porque o peão já está em 4. Okay? Por E2. Cavalo de G E2. Bispo E7. Bispo E7 toca lá no peão 4, né? E3 para fazer a pressão. B5. Então o preto ele começa a expandir na ala da dama, ganha um tempo em cima do bispo branco. Né? Bispo B3 aqui. Bispo D3 não parece ser tão interessante essa troca. Por quê? Se eu jogar bispo D3, bispo por D3, dama por D3, cavalo por E5. Tá cravado. E aí resolvi o meu problema do centro e ainda ganhei um peão com tudo isso. Né? Bispo D3 para evitar essa parte de perder o peãozinho de E5, que é extremamente importante para restringir as peças do preto. O preto seguiu com B5.
B4. A ideia é incomodar mais uma peça do branco, fazer essa peça aqui. Mas também há de se notar que o desenvolvimento do preto está deixando a desejar. Talvez fosse mais interessante jogar um torre C8, cavalo H6, 6, então mobilizar outras peças para jogo também, né? O B4 ok, mas não se esqueçam que no início de partida a gente desenvolver as nossas peças para evitar de ficar tudo muito amontoado e sofrer ataques, né? Procurar casas interessantes para todas as nossas peças. Depois de B4, o Bartirossan jogou cavalo H4. Aqui também é um lance ok, mas também tinha a ideia de cavalo B1 para cavalo D2, né? Porque aí depois de cavalo D2 ele pode pular tanto para C4 e controlar essa casa de D6, né? A casa de C4 é bem interessante. Mas ele preferiu jogar com A4 por quê? Porque ele dificulta um pouco essa quebra em C5. Ele vai lutar justamente para controlar essa casa de C5, né? 3, C1 e eu vou controlar o avanço de C5. Aqui, a Marina jogou com o cavalo B6 e aí é um pouco mais do que eu estava falando. Cavalo B6 não é tão interessante, talvez um torre C8 ou um cavalo H6 sem desenvolver peças. E o cavalo aqui 7, ele é um dos apoiadores do avanço de C5. Né? Acabou perdendo um pouco dessas ideias. Né? Torre C8 aqui é o mais ok. Né? Então torre C8, cavalo H6 para poder em algum momento rocar. É o rei do centro. Então cavalo B6 e aqui cavalo F4. Qual que é a ideia do cavalo F4? Apoiar um avanço de D5 futuramente. Então agora se você jogar C5 eu jogo D5. Né? E aí eu vou quebrar a sua estrutura e vou abrir a diagonal para o meu bispo branco. Cavalo G4, cavalo F4, desculpa. E aqui, bispo G4, que é um lance, digamos que foi uma perca de tempo. Porque o bispo em G4, ele não cria nada de assustador. Né? Então, assim, a responde simplesmente 3, o bispo tem que voltar. Então, acabou perdendo um tempo. E aí acabou ainda possibilitando uma outra ideia que o branco vai executar daqui a pouco. Então, depois de bispo B5, bispo D3. Qual que é essa outra ideia? O rei vai para F2. Não vou precisar rocar. Eu posso jogar rei F2 atrás do meu bispo, a diagonal está fechada. Além do meu bispo ajudar a controlar a casa de C5, eu posso jogar um rei F2, conectar a torre para trazer para o ataque também, e é uma posição bem estável. Né? Eu consigo defender o meu rei sem precisar rocar. Cavalo D5. Claro que vai trocar nunca aqui, né? O bispo vem diagonal, vai ficar batendo no C, tá vindo C1 muito rápido, né? Para toda essa estrutura, para ficar pressionando o peão de C6. Então, não me é interessante jogar o cavalo por A4. Essa questão. Então, jogou o cavalo D5 para tentar fechar um pouco esse centro, né? Porque as peças das brancas, elas estão começando a jogar mais, né? O preto ainda está com alguns probleminhas aqui de desenvolvimento. Vocês não parece que estão conseguindo sair. Então, esse cavalo D5, ele praticamente força uma troca. Eu estou ameaçando duas peças, além de eu ter colocado o cavalo numa posição legal. Então, como meu posicionamento ele não está tão legal, o ideal é eu começar a diminuir a quantidade de peças no tabuleiro. Isso vai me ajudar a se coordenar, né? Aqui, o Martirosyan tomou de bispo. Por que de bispo? Se eu tomar de cavalo, depois de ser por, o meu bispo ele perde a função. O que ele está fazendo aqui em B3? Está numa diagonal totalmente fechada. O máximo que eu vou conseguir fazer é puxar ele para C2 e vou ter que trocar ele. Ao ponto que, quando eu mantenho o meu cavalo nessa troca, ele é mais interessante. Eu consigo manobrar meu cavalo de outras maneiras, né? Manobras mais interessantes, se forem necessárias, né? Casos para fazer essas manobras. Ele acaba tendo um valor maior na posição do que o bispo de B3, que ficaria extremamente fechado. Aqui, depois das trocas, um martelo assim ali, C1, já entrando na briga para C. Interessante. Depois de torre B8. Por que não torre C8? Faz muito sentido porque você não vai conseguir manter essa coluna. A outra torre chega muito rápido e presa lá. Conseguiu. Ela ainda não conseguiu rocar justamente porque o cavalo está atrapalhando. Né? O
cavalo não consegue sair, lembra da importância do peão de 5? Por isso que naquela hora o cavalo H6 talvez fosse mais interessante. Depois de torre B8, as brancas jogam rei F2, então já se preparam para trazer a torre de H para jogo. Dama A5, toca no cavalo superficialmente, ameaçando que não pode tirar porque está com A2, mas na verdade é mais para tentar colocar a dama em jogo. Essa ameaça é muito superficial. Aqui talvez pudesse rolar um B3 assim. De A por B eu consigo ter um alvo de ataque em B3, né? Consigo fazer minhas peças nessa. Não é tão claro ainda, mas é uma debilidade que eu poderia ter criado, tentar explorar ela futuramente. Martirosian joga B3, simples, defende o cavalo, a dama fica livre para sair, não precisa ficar se preocupando com A2. Por mais que já estivesse defendido, mas a dama precisa sair, né? Aqui ela não está tendo tanta função na partida. Reina segue com dama A6, com a ideia de tentar essa diagonal. Dama D2. Uma ideia que também seria torre G1, jogar G4 e tirar o bispo. Mas torre D2 ok, porque agora já se prepara para poder passar a torre para C, né? Vou ficar ali na coluna. Ele está muito atrás no desenvolvimento. Bispo D8. Então, um lance para controlar a C7, né? Estava entrando em C7, ou possivelmente também jogar um bispo D6 depois e ficar incomodando na diagonal onde está o rei adversário. Aqui, o Martirosian jogou torre C5. Talvez fosse mais interessante um cavalo C5, né? Mas o torre C5 é um lance interessante também. E aí, bispo E7. Não me faz muito sentido esse lance, né? Porque acabou de jogar bispo D8 e volta o bispo E7, né? Viu que o bispo D8 não foi uma ideia tão legal e joga o bispo E7, que é pior ainda, né? Talvez fosse melhor ter jogado o cavalo E7, né? Tem que desenvolver alguma outra peça, né? Pra colocar aqui. Fez muito sentido esse bispo E7, né? Voltou e aí torre C7. Você jogou o bispo D8 para evitar o torre C7, para não entrar na sétima. E aí você simplesmente volta e deixa o adversário entrar na sétima de novo. Né? Com uma escolha tão boa de lances. Né? Uma posição muito difícil de jogar também. Né? Aí volta o bispo para. Aí voltou o bispo para D8 para tentar expulsar a torre. Só que agora é muito tarde. Né? Eu tenho cavalo C5, toquei na dama. Para a dama e agora a torre D7 está apoiada pelo cavalo. Né? E a torre aqui vai começar a incomodar. Ela está no meio das peças do adversário. Né? Tomar muito cuidado nesse tipo de posicionamento. Aqui seguiu o bispo C7, de novo, 7. Tá esquecendo de um dos princípios básicos de proteção ao rei, que é o roque. Né? Jogou o bispo C7, torre C1. Qual que é a ameaça agora? Além de eu estar de novo dominando a coluna, estou ameaçando o cavalo A4. Se eu jogar cavalo A4, tá caindo o bispo lá, né? Já tenho cavalo A4 e ameaça a dama. E ao mesmo tempo eu abro a coluna para eu tomar o bispo lá e dobrando as torres. Né? Torre C8 para proteger. Jogou agora cavalo D3, por quê? Cavalo D3 eu estou ameaçando tomar o peão de B4. Além disso, eu abro posição para o meu bispo ir para G5. Né? Diagonal forte para auxiliar no meu ataque. Né? Às vezes esse cavalo. Então, as pretas jogaram bispo por D3. Depois de dama por D3, cavalo E7. Demorou para vir um cavalo E7 e agora não me parece ser o lance mais correto. Melhor aqui fosse cavalo H6. Como eu tomo de torre, né? Claramente o bispo não vai tomar, vai jogar um bispo G5 ameaçando um torre 7. Depois de roque eu tomo. Né? A questão é bem ruim, mas eu tenho alguma chance de contra-jogo, então essa coluna. Estou ameaçando tomar cravado, né? Tomar, porque se o peão tomar, eu tenho as peças tomando o cavalo e abrir um pouco meu jogo. E a torre agora parece que não tem muitos companheiros para esse ataque. Embora o branco, para mim, esteja bem superior ainda, né? Mas, enfim, cavalo E7, foi um erro. Depois G5, então já ameaçou. E aqui, cavalo C6. O problema do cavalo C6 é que ele corta a conexão com o peão C6. Isso vai acabar abrindo toda a posição do jogador das pretas. Né? Que uma ideia poderia ter sido cavalo F5. Só que aí cavalo F5 tem um bonito que é dama por F5.
Depois de E por F5, eu tenho torre cheque, cavalo dá o duplo e eu tenho uma posição favorável com uma peça a mais, tomando mais C7 das trocas. Aqui também teria uma ideia de bispo D8, mas também é difícil de se manter, porque tem torre B7, D5 e A4. Pode tomar em um passando, porque B5 ganha a dama, né? Sem casa. Então, eram algumas ideias. A posição ela já é muito difícil, né? Parece que não escolhas tão fáceis nesse momento. Jogou cavalo C6 e aí vem o brilhante cavalo por E6. Né? Você abriu todo o ataque, né? Aqui não pode tomar o cavalo, tá? Você tomar o cavalo, eu vou jogar dama G6 cheque. Pode jogar, obviamente, F8, 7 com a dama. Se você joga dama por D7, eu dou mate com dama F7. O rei não tem que cortando lá em cima. Você só pode defender o cavalo e quando eu tomo é mate, porque minha você passa. Então não poderia tomar o cavalo. Sendo assim, as brancas tomaram a torre, que era o único lance possível no momento. Só que aí segue um outro brilhante que é dama F5. Agora eu estou ameaçando tanto em F7 quanto um cheque descoberto. E se você tomar, entra na mesma posição. Né? Vai tomar mate de novo, tem que proteger o cavalo, é o mesmo mate aí da posição anterior. Então dama F5 tendo essas ameaças. Aqui foi jogado o bispo por E5, tá cravado. Né? Ideia de ataque só. Cavalo E7. Se alguém pensou também, voltando aqui. Porque eu ameaço a dama e eu tampo o cheque se tomar aqui, né? Aqui isso é um cheque duplo, né? Depois de cavalo C5, se dama E8 é praticamente o único, né? Jogar C6, dama D7 é mate, o cavalo defende, né? Então, aqui nesse caso, depois de cavalo C5, rei E8, dama D7 cheque, rei F8, bispo E7 cheque, rei G8, tomo a torre com cheque, rei G6 e depois de dama G6 você é obrigado a cobrir de dama. Se você jogar G6 eu tomo mais, você vai tomar mate aqui. Você é obrigado a cobrir de dama e eu faço a troca e eu tenho uma peça limpa a mais em uma posição muito superior, né? Contar o posicionamento dos peões. Então depois de dama F5 foi jogado bispo por E5, cavalo C5. Aqui nesse posicionamento, se jogar rei D6, dama D7 é. Se jogar rei E8, posso tomar lá com cheque, né? Então jogou rei C7. Depois de rei C7, dama F7, as pretas abandonam. Por que as pretas abandonam? Porque quando eu jogo esse, o rei ele tá sem casa. Se você proteger de cavalo, simplesmente toma o cavalo, não vai mudar nada. Pensando para onde o rei pode ir. Já vimos que aqui toma mate. O rei ele só pode ir para B8. Quando o rei B8, cavalo D7 ganha a dama. A posição já é caótica para o jogador das pretas e ainda vai ter que jogar uma posição bem inferior com uma dama mesmo. Martírio sim, ele jogou de uma maneira bem agressiva nessa primeira rodada. Uma vitória bem contundente. Agora esperamos para ver como vai se desenrolar esse torneio, né? Diversos GMs. Bom, muito obrigado a quem até aqui. Espero que tenha sido uma proveitosa análise e até a próxima.